Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, eu sou Bruna Garcia e este é o AmbaCast, o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe. Aqui você vai encontrar notícias, entrevistas e um amplo conteúdo sobre os países árabes. Falamos sobre negócios, economia, cultura, turismo e muito mais. A AMBA é a agência de notícias da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Nós trabalhamos para divulgar a relação entre o Brasil e os países árabes e mostrar aspectos não muito explorados e conhecidos entre as regiões. E hoje vamos falar sobre a Mauritânia, país do nordeste do continente africano e o país árabe mais próximo da costa brasileira. Nós resolvemos trazer a Mauritânia aqui para esse podcast porque é um dos países árabes pouco conhecidos pelos brasileiros. Então a ideia é desvendar um pouco da Mauritânia para vocês. A Mauritânia fica na região do deserto do Saara, é banhada pelo Oceano Atlântico e está do ladinho da Argélia e do Marrocos, outros países árabes, e também do Senegal e Mali. Apesar de não conhecermos muito do país por aqui, a gente exporta para a Mauritânia. Sim, vendemos açúcar e carne de frango. Nós não importamos nenhum produto da Mauritânia este ano, mas ela exporta minério de ferro, ouro, moluscos e peixes congelados, entre outros produtos. Estou aqui com a gerente de Relações Institucionais da Câmara Árabe, Fernanda Baltazar. Nós convidamos a Fernanda para vir aqui falar da Mauritânia porque ela já esteve lá e tem contatos frequentes no país. Bem-vinda de volta ao AmbaCast, Fê. Oi, obrigada, Bruna. Prazer. A Mauritânia tem cerca de 4 milhões de habitantes, de maioria islâmica, e sua capital é Nouakchott. Falei direito? Falou, é isso mesmo. Certo. E os idiomas falados na Mauritânia são árabe e francês. O país foi uma colônia francesa entre 1920 e 1960, quando se tornou um país independente, chamado a República Islâmica da Mauritânia. Fê, conta um pouquinho para nós sobre o que você conhece de lá, como é o país, o que você observou, e também como que é um pouco da economia e como eles estão lidando com a pandemia. Queremos saber tudo sobre a Mauritânia. Bom, vamos lá. A primeira vez que eu estive em Nouakchott foi em 2018 e foi uma experiência super interessante. É um país, enfim, como você falou, pouco conhecido e pouco explorado, né? Eu estive na capital e principalmente uma região desértica, mas ali você tem, acho que um dos grandes pontos é a região, a parte litorânea, né, por parte dos pescados, das sardinhas, e que aí tem um potencial de ser trabalhado junto do Brasil, né, que o Brasil é um país importador desse produto também, e é um país que que está em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a parte de infraestrutura é algo interessante a se olhar. E isso eu coloco porque da primeira vez que eu estive lá, da última, que foi no início do ano, em 2020, deu para se notar muito bem um crescimento, né, ali da capital da parte de infraestrutura, né? Então, mesmo das ruas, do aumento do comércio, de mais mercados. Então, é uma cidade, né? São cidades que estão se estruturando, né? Então, aí você vê que existe um potencial para a região como um todo. Então, como eu falei, a parte de infraestrutura, de novos produtos, você tem ali uma população que é estrangeira, muito por parte da parte diplomática, mas também uma população local que tem um consumo, né, e de produtos de qualidade, né, pela proximidade, né, porque eles recebem muitos dos produtos que a gente vê de supermercados, enfim, são provindos principalmente da França, justamente por ser uma ex-colônia. Então você consegue estar exportando, né, tem um mercado para esses produtos de maior valor agregado. No final de 2018, nós realizamos uma missão comercial para 4 países árabes, e dentre esses países nós
finalizamos na Mauritânia, e em grande número nós tínhamos empresas do setor de cosméticos, né? Então a gente conversou ali com alguns distribuidores, eles colocaram do potencial que existe, né? E também de distribuidores que, a partir da Mauritânia, você consegue estar levando o seu produto para outros mercados ali na África. Como você colocou, né? Fazendo ali fronteira com o Senegal, com o Mali. Então, são outros mercados que você consegue estar levando. Até porque você tem ali uma população, você tem esse trânsito, né, de pessoas desses países para lá, né? Então, do Mali, do Senegal, que vivem ali. Então, você consegue fazer essa troca, essa expansão de mercado, vamos assim dizer, né? Eu acho que uma curiosidade que é legal colocar e que me chamou a atenção é que a gente tem uma grande empresa brasileira, né, que eu, andando pelas ruas e indo a um ponto de venda, eu achei super curioso, que é a Tramontina, né, que eu cheguei numa loja e no segundo andar era repleto só de produtos da Tramontina. E aí, conversando com um representante dessa loja, ele colocou, né, que na verdade é um distribuidor que eles têm da Tunísia que coloca os produtos ali. Ou seja, então você vê que tem um potencial. Nós também já recebemos, né, por exemplo, do setor de calçados, que eles viram um potencial naquele mercado e foram para lá conversar com possíveis compradores, distribuidores. Tem muito a ser feito. A parte de energia, eu achei muito legal no final das contas, dessa última vez que eu fui. E aí eu, né, percebi que nos postes, né, de luz, os postes de luz lá são todos de energia solar, né? Então, isso é algo muito legal, muito interessante e que pode ser melhor explorado e trabalhado, né? Então, de realmente mostrar, buscar, porque lá tem grandes empresários, né? De estar trazendo para o Brasil, de verificar novas parcerias que podem ser feitas, que podem estar sendo desenvolvidos, até mesmo do Brasil se colocar para como é que ele pode estar apoiando o desenvolvimento da economia local, né? Do know-how que o Brasil tem para alguns setores, desde da parte de agronegócio, desde a parte de infraestrutura também, de energias, como foi colocado, como eu coloquei. É um mercado aí a ser trabalhado, né? Eu acho que pode ter um namoro bem interessante entre o Brasil e a Mauritânia, até pelo que você colocou, que é um país que está super próximo da gente, né? Mas que, enfim, a gente acaba não indo tanto, mas que tem aí... E ele é muito bem visto eles veem muito bem o Brasil, né? É um país que é muito bem recebido lá. E que pode ser muito bem trabalhado. Então, esses setores que você comentou, de energia, de infraestrutura, até de cosméticos, de alimentos, esses podem, de novos produtos de valor agregado, esses podem ser setores da economia que podem desenvolver uma parceria entre o Brasil e a Mauritânia? Eu acho que sim, né? Na parte de parceria, mesmo de exportação de produtos. Uhum. Eu lembrei de um caso também que é super legal. Eu estava num supermercado lá e aí eu estava conversando com um dono do supermercado, que, se não me engano, ele é da Jordânia, e ele mora há 20 anos na Mauritânia. E ele importa produtos do mundo todo, né? Ele participa das grandes feiras, então ele tá na Go Food sempre. E aí ele falou, nossa, fazia um sucesso uma bolacha, um biscoito do Brasil. E aí eu procurei, não achei mais, mas eu consegui trazer uma vez, que foi de uma maneira indireta. Vendeu super bem, mas depois nunca mais. E aí eu fiquei falando, né? E no final das contas era bolacha da Valduco. E chegou lá, não diretamente, né, do Brasil, mas por um distribuidor, enfim, não sei. E que colocou no ponto de venda e fez o maior sucesso. Mas depois, enfim, não conseguiu mais, não teve essa proximidade, essa chance de estar falando diretamente.
Então é isso, existem essas oportunidades. Muitas vezes a gente olha e vê, um país pequenininho, não tem como, mas, eu não sei, eu acho que sempre a gente pode construir grandes, eu gosto de falar de parcerias, né, de ganha-ganha. Fê, então, e a gente quer saber um pouquinho como está estruturada a cidade lá, né, a capital, ou se você conheceu alguma outra cidade, também pode falar um pouquinho. São grandes mercados, são aqueles mercados de rua, ou são lojas menores? Como que funciona o varejo local? São mercadinhos pequenos, são mercados que você tem, e eles são concentrados em determinadas partes ali são concentrados, né, em uma parte ali da cidade. Eu só estive na capital. Nesses pequenos mercados, você consegue encontrar uma variedade até que interessante de produtos, né? E aquilo, em grande parte, grande parte é importado. Então, e algo que eu também, dessa última vez, eu achei interessante, e aí falando de pequenas lojas de rua e tudo mais, é ter encontrado, dessa última vez, lojas de produtos orgânicos. Né? Então, você, tanto na parte de cosméticos, quanto também de alimentos, mas você tem lojas, claro, poucas, né, falando, mas você vê lojas dedicadas a produtos orgânicos. E isso é interessante, é muito legal você ver, né, porque mesmo que você fale aí de um mercado pequeno, se você olhar para a balança, enfim, que é um número muito baixo, né, do intercâmbio comercial entre os países, mas que, por mais que seja ainda um país, um mercado em desenvolvimento, uma economia em desenvolvimento, né, ela oferece muitas oportunidades. Voltando, de novo, eu enfatizo bastante essa parte de infraestrutura, que tem muito a crescer, mas é um mercado que está olhando e ela tá em sintonia com o contexto internacional. São pequenos mercados, né, que você não tem grandes supermercados, grandes mercados, enfim, tudo mais. Talvez também a ser trabalhado, desenvolvido, é o setor de automóveis também, né? Que você vê ainda um número de carros antigos, enfim. Claro que aí é um trabalho a ser feito, mas que também poderia ser desenvolvido de alguma forma, que existe um potencial. É complicado da gente falar da segurança alimentar de um país tão distante, apesar do Brasil ser responsável, né, pela segurança alimentar de muitos países muito distantes. A Mauritânia tem ali uma proximidade com a Europa, e até a questão de ter sido colônia com a França, eles devem ter uma parceria, né, mais exclusiva talvez, enfim, para alguns produtos. Como que ficam as parcerias com o Brasil? Inclusive, né, a gente tem essa questão da sardinha. O Brasil produz a sardinha, mas o abastecimento interno não é suficiente, então a gente importa. Só que de outros países, como Portugal, Marrocos, por que a gente não compra, por exemplo, a sardinha da Mauritânia? Eu acho que tem essa questão de mostrar o mercado, né? Então, acho que tem aí um trabalho de diferentes frentes, né? De mostrar essa demanda, né? Tanto do Brasil, né? Então, da gente trabalhar com empresas que importem e que a gente fomente essa diversificação, né? Até para que o mercado ele fique mais interessante, né? E você tem aí uma variedade de potenciais países que possam estar fornecendo esse produto. Por um outro lado, também é a questão de mostrar o potencial da Mauritânia para esse produto aos brasileiros, né? Então, aí eu acho que cabe também a Câmara de gerar parcerias, de verificar questões sanitárias, regulatórias, entre os governos, para que realmente fique um preço interessante desse produto, fique competitivo perante os dois países, né, a ser trabalhados. Então, eu acredito que fique aí, eu acho que vale uma lição de casa, né, de uma discussão mesmo entre o setor privado, entre terceiro setor com a Câmara e setor público e o governo, né,
de quais os potenciais que existem entre esses dois países, né? Quais são os setores complementares,